Bom dia, um abençoado dia, mais uma semana se iniciando, mais uma oportunidade que recebemos. Bom dia, Bruno, bom dia para todos, bom dia, Má, uma abençoada semana para vocês. E vamos começar nossa semana, mais uma semana, né? Passa muito rápido, mas graças a Deus que Ele tem cuidado de nós. Pri, bom dia. Aninha, bom dia para vocês. Amém. Que essa perfeita paz, ela esteja no nosso coração. Bom dia, Marilza. Muito bom ter você aqui com a gente. Então vamos lá. Quero conversar com vocês sobre uma palavra que está em João 4, fala sobre a mulher samaritana, e eu quero ler duas referências para a gente entender um pouquinho a passagem de hoje, que diz assim, Jesus, né, na sua caminhada, na sua trajetória, levando o evangelho, ele passa por Samaria, especificamente em uma cidade, e ele se depara com uma mulher, e uma mulher samaritana, ela vem tirar água do poço, e a mulher samaritana perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede para mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele e lhe teria dado água viva. E aquela mulher, ela começa a dialogar com Jesus. Bom dia, Márcia. E nessa conversa com Jesus, primeiramente ela fica indignada, né, por ele sendo um judeu, estando ali conversando com uma samaritana, mas havia algo muito além disso, né? E Jesus, quando ele começa a conversar com aquela mulher e pede água, né? E ela fala: como que você vai tirar dessa água? Um poço muito profundo, não tem como, você não tem nada para... E nesse diálogo, o Senhor, ele começa a falar um pouquinho, Jesus, ele começa a falar um pouquinho da história daquela mulher, né? E aquela mulher, ela era uma mulher que já tinha tido 5 maridos, e ela estava com uma outra pessoa. Então, era uma mulher que, dentro da sociedade, ela não era muito bem vista, né? Dentro de tudo ali, o seu meio social, o seu comportamento, tanto ela com estar conversando com Jesus, então a gente percebe que ela estava sozinha naquele poço. Então nós acreditamos que não era uma mulher, né, de bem querida, vamos pensar dessa forma, né? Então estava em um período oposto do que as pessoas iam e buscavam água. Então nós vemos assim vários comportamentos, mas Jesus, ele não olha para nada disso. O propósito dele começa a ser cumprido naquele momento. Então o Senhor tem várias chaves. Eu gosto muito dessa passagem, amo essa passagem, amo o louvor desta passagem. E o Senhor, ele fala, ele começa a conversar com aquela mulher, e ele começa a mostrar para ela, né, soluções, provisões, e que ela não era qualquer pessoa, mas havia ali, né, um homem, que Jesus, que tinha algo para entregar no seu coração. E nós vemos o seguinte: às vezes nós deixamos que a autopiedade tome conta do nosso coração.
Eu acredito que toda aquela inclusão, aquele comportamento daquela mulher de estar sozinha, de estar num horário isolado, tantas coisas, né? De não ter tido bons relacionamentos, não estar, né, segura em um relacionamento, ela poderia ter todo o sentimento, né, dessa autopiedade. Não deu certo, não acontece, é só comigo que não acontece, por que com todo mundo acontece e comigo não? E às vezes nós deixamos que esse sentimento tome conta do nosso coração. Quantas vezes nós deixamos que, meu Deus, eu poderia ter sido diferente. Se não fosse o outro, se não fosse aquela situação, se não tivesse acontecido aquilo, eu poderia estar melhor, eu poderia, né? E, gente, nós precisamos entender o seguinte, né? Quantas coisas acontecem na nossa vida, mas nós precisamos viver, nós temos duas opções. Ou nós ficamos nas lamentações, nessa autopiedade, nesse sentimento de misericórdia, de rejeição, ou nós prosseguimos. Muitas coisas, a palavra de Deus ela fala assim, olha, que os dias são maus. Então, quantas coisas acontecem no nosso dia, que às vezes você fala assim, olha, eu não merecia isso, não merecia que isso acontecesse comigo. Olha, eu fiz tão bem para o outro, eu fiz tudo o que eu podia para determinada situação e olha o que eu recebi em troca. Gente, quantos, né? Se nós parássemos aqui e começássemos a conversar, cada um teria uma palavra dessa para dizer. Olha, eu fui decepcionada com um amigo, em um relacionamento, com familiares, profissionalmente, emocionalmente, quantas decepções, né, nós nos depararíamos nessa manhã. Mas Jesus naquele momento, ele tem um posicionamento com aquela mulher, e aquele posicionamento de Jesus com aquela mulher era dizendo para ela assim, olha, porque a primeira pergunta que ela fala, como sendo um judeu para conversar com uma mulher samaritana, com uma mulher como eu, né? E talvez trouxe à memória dela tudo que havia acontecido na sua vida e a situação que ela era. Mas Jesus, nada disso. Jesus, ele oferece uma fonte de vida para aquela mulher. E nessa manhã, Jesus, ele fala da mesma forma para a gente. Jesus, ele oferece uma fonte de vida para a nossa vida, para o nosso dia, para as nossas emoções, né? Para a gente olhar para dentro de nós e não deixar que esse sentimento de autopiedade, foi a palavra que Deus falou muito forte ao meu coração ontem, não permitir que o sentimento de autopiedade tome conta de nós. Cada um de nós temos uma história, mas nós também, Deus tem um plano ao nosso respeito. A palavra do Senhor em Jeremias 29:11 diz assim, olha, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Sabe que pensamento que Deus ele tem para nós? Um pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então, esse é o pensamento que Deus tem ao nosso respeito. E aí nós temos uma escolha, ou nós ficamos ali naquela autopiedade, naquele sentimento de inferioridade, naquele sentimento de vitimismo, naquele sentimento de ofensa, porque de repente você foi ofendido. Mas ou a gente fica naquele sentimento de ofensa, ou a gente vai prosseguir. E é uma escolha nossa. Nós sabemos, Deus ele fala, olha, o pensamento que eu tenho ao seu respeito é um pensamento de paz, é um pensamento de amor. É esse pensamento que eu tenho para você, para que você tenha um futuro, para que nós tenhamos um diferencial ali na frente. Mas e aí, o que nós queremos? Será que nós vamos ficar, né, nesse envolvimento do que aconteceu?
da palavra que lançaram contra, da ofensa, ou nós vamos dizer, não, eu preciso prosseguir, eu preciso caminhar. E aquela mulher, ela decidiu, né? Em pouco tempo, ela tomou aquela decisão. Ou ela deixava os seus cântaros ali e ia embora, porque onde já se viu, né? Ou ela ouvia. E quando Jesus ele começa a falar com aquela mulher e dizer a história daquela mulher, aquela mulher ela fala, então você é o Cristo. E ela sai, né? E Jesus conversando com ela, aquela mulher ela sai intensamente e ela começa a anunciar a todos daquela cidade. Ela deixou de lado quem ela era, sua história, o que aconteceu, quem ofendeu, quem não ofendeu, o que ela ofendeu. E ela começou a declarar, a anunciar Jesus para aquela cidade. E aquela cidade ela entra numa movimentação, porque eles já tinham ouvido falar de Jesus. Então assim, o Senhor Espírito Santo ele vem falando conosco nesta manhã. Levanta a tua cabeça. Não permita que as feridas, que sentimentos talvez lá do passado, de repente você carrega para a tua vida ainda um ressentimento. Ai, olha, eu guardo essa palavra no meu coração. Eu vou guardar eternamente a palavra que aquela pessoa disse. Não deixa isso, não leve isso para a tua vida, não. Não leve para os seus dias. Isso não te deixa com pensamento de paz. Isso não leva para você, né, o pensamento que Deus tem para a gente. Pelo contrário, isso vai acumulando dentro do teu coração uma raiz de amargura. Talvez o que aconteceu na tua infância, na tua adolescência, foi algo muito marcante. De repente, o que aconteceu há poucos tempos foi algo que feriu o teu coração. Mas nós estamos diante de uma fonte de água viva chamada Jesus. E a água ela vem para limpar, a água ela vem para restaurar. A água chamada Jesus ela vem para nos dar um novo, para nos dar refrigério. Então Jesus ele fala para a gente nessa manhã, o pensamento que eu tenho ao seu respeito é um pensamento de paz, para que o fim não seja um fim amargo, de pessoas amargas, ofendidas, mas que nós sejamos libertos de ofensas, que nós sejamos libertos de tristeza, que nós sejamos libertos de pensamentos de impossibilidades. Não é esse pensamento que Deus tem para nós, um pensamento de impossibilidade. Então não deixe que o vitimismo, às vezes nós idolatramos, né? Eu lia ontem sobre os frutos da carne, são tantos, e um dos que a gente vê ali é idolatria. E às vezes nós idolatramos um sentimento dentro da gente. Isso eu não vou esquecer. Olha, vai ficar guardado aqui, eu vou escrever, porque eu não vou esquecer o que essa pessoa disse a meu respeito. Não, em nome de Jesus, não idolatra este sentimento que fere o teu coração. Não idolatra sentimentos que machucam, mas permita que a tua mente, que a minha mente, que nós venhamos permitir que a nossa mente, ela seja renovada dia após dia no Senhor. É o que diz em Romanos 12:1, que os nossos entendimentos, eles sejam renovados no Senhor. E aquela mulher, ela decide, né? Ela tinha diante dela uma história de vida, uma marca de uma mulher que não dava certo nos seus relacionamentos, uma mulher marcada pela sociedade, uma mulher com certeza não bem vista diante da sociedade, mas ela tinha uma história e ela tinha um Jesus dizendo para ela naquele momento, olha, eu estou te dando uma nova chance de você não mais idolatrar esse sentimento de autopiedade, mas de você levantar a tua cabeça e você prosseguir e ir adiante e ver o quanto você pode através da sua vida, através do seu posicionamento. E foi o que aquela mulher escolheu.
ela escolheu viver. Ela escolheu uma promessa de Deus. O pensamento que eu tenho ao seu respeito é um pensamento de paz. E foi o que aquela mulher decidiu, viver aquele pensamento de paz. E ela volta, e ela anuncia, e ela acompanha Jesus no seu ministério, e ela vive um diferencial na sua vida. Então eu não sei o que aconteceu, o que tem acontecido na sua vida, quais foram palavras, quais foram, como foi a sua infância, como foi a sua adolescência, o que você está vivendo na tua casa hoje. Mas nós temos ali, olha, nós temos uma escolha. Ou nós escolhemos viver e falar para o Espírito Santo, lava o meu coração, limpa a minha mente. Eu não estou dizendo que, eu falo muito isso, que a gente não é que a gente tem que ter sangue de barata, mas se está nos fazendo mal, você perdoar, você prosseguir, não quer dizer que precisa ter aquela convivência, né? Eu perdoei, então agora eu preciso conviver, eu preciso estar grudadinho. Não, perdoou, é para quê? É para limpar o teu coração. Mas prossiga a tua caminhada, siga firme com Jesus e permita que o Espírito Santo de Deus revele ao teu coração o que ele tem de novo, né? Deus, ele tem algo novo para entregar. Então, não tem, às vezes a gente fica assim, nossa, por que aquela pessoa acontece tantas coisas boas com ela? Por que ela consegue? Não tem filho preferido. Eu sempre falo isso. Nós somos exclusivos. Nós não tem o preferido mais amado, mas tem sim aquele que está disposto a prosseguir. Tem aquele que fica se vitimizando e permite o vitimismo te leva a um complexo de inferioridade. O vitimismo, ele te leva a um complexo de autopiedade. Então, você começa a ter dó de você mesmo, né? A ter pena de você mesmo. E não é isso que Deus ele quer que a gente se ame, né? Eu conversava nos devocionais do WhatsApp semana passada, dizendo o seguinte, nós temos, né, Deus ele fala assim, olha, 2 mandamentos preciosíssimos, amar o Senhor e amar o teu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? E quem tem sentimento de autopiedade, você não vai conseguir se amar. Pelo contrário, porque você vai estar sempre excluída, você acha que você é excluído, você acha que ninguém gosta, você acha tantas coisas. Então, assim, não permita que esse sentimento tome conta do teu coração, mas que você venha prosseguir, que você venha caminhar firme com Jesus e entender que há um Deus que cuida de você, há um Deus que trabalha no seu coração, há um Deus que está diante de você, como um Deus que estava diante daquela mulher e ele dá uma nova oportunidade. Então, nessa segunda-feira, Deus está nos dando uma nova oportunidade. O que você quer? Você quer permanecer nesse sentimento ou você quer levantar sua cabeça, prosseguir, por mais que venham palavras e elas virão, por mais que venham situações para te atingir, mas você vai dizer, não, eu vou prosseguir, eu vou caminhar. E eu sei que há uma fonte de águas vivas que jorram no meu interior. E essa fonte de água viva é o nosso Senhor Jesus. Então permita que esta fonte de água viva entre no teu coração, entre nas suas emoções e não aceite mais para você um sentimento que te paralisa, mas que nós venhamos prosseguir e que você venha olhar lá na frente. Olha, aconteceram tantas coisas. Minha infância não foi fácil, adolescência não foi fácil, passei por momentos difíceis, mas olha quantas coisas. Até aqui me ajudou o Senhor. E é isso que Deus ele fala pra gente. Até aqui ele está nos ajudando. Levanta a tua cabeça. Olha, se cuide, se ame. Faça o melhor que você pode por você. Porque se você fizer o melhor por você, você vai fazer pelo teu próximo também. E você vai amar Jesus acima de todas as coisas. Então se ame.
né? Levanta a tua cabeça e deixa que a alegria do Senhor, a palavra de Deus diz assim, olha, a alegria do Senhor é a minha força. E deixe que esta alegria tome conta do teu coração. Permita que esta alegria venha impactar o teu interior. Permita que esta alegria transborde o teu coração em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Essa é a palavra que o Senhor falou muito forte ao meu coração. Não importa como você chegou até o poço. Talvez você esteja num poço mesmo. Você fala assim, olha, eu me vejo num poço profundo, sem saída, sem ter recursos para beber água. Seco, talvez uma sequidão lá dentro. Mas Jesus, ele está diante desse poço e ele fala para nós, olha, eu sou a fonte de água viva. Eu quero, né? E eu sinto muito forte de fazer isso. E você que se encontra dessa forma, você que se encontra dessa maneira e olha, é como se você estivesse diante de um poço e não tendo, né, uma sequidão. Tem áreas da tua vida que está seca e você precisa olhar, assim como aquela mulher, e encontrar, ver um diferencial. Mas preste atenção, aquela mulher, ela aceitou aquela fonte de água viva chamada Jesus, mas ela volta para sua cidade, ela volta, né, não mais tendo os mesmos hábitos e um comportamento diferente. Não mais inferiorizada, mas anunciando Jesus. A alegria do Senhor tomou conta do seu coração. E se você quer, né, receber essa fonte de água viva na tua vida, eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração e que você, se você quiser, escreva aí, olha, eu quero essa fonte de águas vivas, que eu sei que Deus, esse eu quero, é você estar dizendo para o Espírito Santo de Deus, eu não quero viver nesse sentimento de vitimismo, eu não quero estar diante de um poço que tem água, que é a minha vida, que é o que Deus tem pra gente, que tem águas de fonte de vida para nos dar e viver nesse sentimento. Mas é respirar, é levantar a tua cabeça e fazer o que você tem de melhor. Se você quer, amém? É o que nós vamos orar agora e nós vamos dizer, Senhor, eu quero beber deste rio, dessa fonte de água viva chamada Jesus, e a alegria do Senhor é a minha força. Eu não vou viver no vitimismo, mas eu vou viver o que Deus tem para mim, pensamento de paz. Amém? Espírito de Deus, nós nos colocamos diante do teu altar nesta manhã. Senhor, quantos estão diante de um poço, Deus, mas se encontra seco, não tendo estratégias e força para beber desta água. Senhor, e nós estamos diante do Senhor nesta manhã. E eu sei que de uma forma muito especial, o Senhor está entrando como uma fonte de águas vivas. Pai, toca agora em cada coração, toca agora em cada vida, todo sentimento de autopiedade, todo complexo de inferioridade, todo sentimento de medo, toda idolatria, Senhor, idolatria daquilo que não é bênção, daquilo que nos paralisa, nós colocamos por terra agora em nome de Jesus. Quantos sentimentos têm nos paralisado, mas nós declaramos agora a vida, Pai. Senhor, nós declaramos sobre nós, sobre as nossas emoções, sobre a nossa mente, Deus. Pai querido, Senhor, os seus pensamentos e o pensamento que o Senhor tem ao nosso respeito é um pensamento de paz, para nos dar um fim, Senhor, abençoado. E agora, em nome de Jesus, todos que estão declarando que quer desta fonte de águas vivas, ó Deus, que venha receber o refrigério, que venha receber a tua paz, que todo sentimento
de inferioridade agora caia por terra em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz que as coisas velhas já passaram e eis que o Senhor faz tudo novo. E aquela mulher samaritana, ela toma posse, Deus. Aquela mulher, ela não vive mais uma história passada de autopiedade, mas aquela mulher, Espírito Santo, ela passa a viver o novo que o Senhor tem para ela. E que nesta manhã, Deus, nós estamos diante de uma fonte de água viva chamada Jesus. E nós queremos viver o novo de Deus. Pai, aqueles que se encontram com depressões, sentindo, Senhor, sem ânimo de viver, sem ânimo de se amar. Mulheres, ó Deus, que não se encontram, ó Pai, neste momento encorajadas a se amar, a se olhar no espelho. Pai, agora em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, Pai querido, cura sobre esta mulher. Nós declaramos, Espírito Santo de Deus, libertação, Pai. Senhor, homens que se sentem tão inferiorizados, Pai querido, muitas vezes, quantos perderam, Pai, norte da tua vida sentimental, familiar, profissional, Deus, mas agora em nome de Jesus, nós não aceitamos esse sentimento e nós declaramos, Pai querido, que o Senhor tem para nós um espírito de equilíbrio, um espírito de amor. E, Senhor, sobre os nossos pensamentos, nós declaramos a paz, a paz perfeita, e ânimo e coragem seja derramado sobre cada coração, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Deus Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebe, declare: eu recebo. Amém. Em nome de Jesus. Eu estou diante de uma fonte de água viva e eu vou viver a minha semana encorajada pelo Espírito Santo, encorajado pelo Espírito Santo, não mais com autopiedade, mas me amando e sabendo que eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus te abençoe, em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada, amém? Todos que entraram, eu vi que várias pessoas entraram depois, que Deus abençoe você, e que a graça do Senhor, a Márcia, o Augusto, Deus abençoe, que todos tenham uma semana abençoada e que a infinita graça do Senhor permaneça sobre nós, no nome de Jesus.